Vamos ver mais um trecho dessa audiência na Comissão de Segurança Pública do Senado. O deputado Marcel Van Hatten, frente a frente com Ricardo Lewandowski, o diretor-geral da Polícia Federal, o Andrei Rodrigues, a quem chamou de prevaricador, repetiu as falas contra o delegado Fábio Schor e fez um desafio. Foi esse o motivo da minha indignação, porque aqui, senhor presidente, o que levou a minha fala foi eu levantar essa foto aqui do delegado Fábio Alvarez Schor, que Vossa Excelência conhece. Fui à tribuna dizer que ele sim fez relatórios fraudulentos, baseado em informações falsas, mantendo Felipe Martins preso por 6 meses com base em documentos inseridos lá na alfândega americana, por alguma autoridade americana, muito provavelmente, e talvez, não sei, tem que ser investigado, com conhecimento da Polícia Federal Brasileira, não sei. E esse cidadão brasileiro, Felipe Martins, ficou preso 6 meses com essa justificativa, além dos outros casos, como o da Mariana, só para me resumir esses dois, de casos gravíssimos em que atuou Fábio Schor, e que por isso mesmo, muito obrigado, e por isso mesmo, merece toda a nossa indignação. Pois bem, eu disse depois que chamei na tribuna um policial que não honra a corporação de bandido, repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções dele, não conheço pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho a imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Sabe por que não, ministro? Porque a covardia age nas sombras, age nos processos secretos, age na clandestinidade dos inquéritos fake do Supremo Tribunal Federal, que, aliás, eu acho que, senhor presidente, acho que nem o ministro conhece. Só quero lembrar que eu não fui preso e o presidente, isso é crime contra a honra, está aqui, estamos diante de um prevaricador, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Muito obrigado. Marcília, vamos lá. Bom, o artigo 53 da Constituição, a mim, que sou leigo, me parece muito claro, né? Os parlamentares, né, deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, e quaisquer foi uma palavrinha incluída por emenda depois, a Constituição de 88, essa palavrinha foi incluída por emenda em 2001, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então, tem isso, e tem também a fala do Lewandowski, dizendo que nenhum direito em absoluto, nem o direito à vida. Bom, vamos lá, em estado de guerra ali, você tem até a previsão de pena de morte, mas ele não se referia, eu acho que é isso, talvez tivesse se referido ao assassinato de bebês no ventre da mãe. Bom, vamos lá, Marcília, tenta explicar tudo isso que a gente viu também de absurdo nessa comissão. Olá, Combi, você sabe que eu fiquei ouvindo o Lewandowski falar, né, que eu confio na polícia, confio no governo, confio... E eu me lembrei de uma música do Raul Seixas, que chama Quando Acabar o Maluco Sou Eu, e que é bem um título bastante interessante para o nosso momento, e que ele diz o seguinte: não bulo com governo, com polícia nem censura, é tudo gente fina, meu advogado jura. Eu acho que essa frase, esses versos explicam bem, talvez, a situação, ou resumem bem a situação atual do Brasil. Em relação a essa questão do Lewandowski, em primeiro lugar, ele disse que há uma jurisprudência do STF que exclui os crimes contra a honra da imunidade parlamentar. Em primeiro lugar, está errado. Não é correta essa informação do Lewandowski. Eu acho que o Lewandowski é que deveria pesquisar melhor aquilo que ele está dizendo. Qual é a jurisprudência do STF? Como você bem disse, vamos fazer aqui um percurso rápido sobre o artigo 53. Então, o artigo 53, ele existe hoje, depois de uma emenda de 2001, que incluiu, como você bem disse, quaisquer, porque hoje o artigo está assim, mais ou menos diz o seguinte: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente. Pô, não dá margem a nada. E como isso foi incluído em 2001, isso é mais grave ainda, porque mostra um reforço da vontade do Congresso
apoiada pelo povo, etc., para que fossem de fato quaisquer. Ah, mas foi um erro lá do Constituinte. Não, em 2001 isso foi incluído. Pô, então é um troço relativamente recente para a gente simplesmente ignorar. Mas mesmo assim o STF relativizou na sua jurisprudência. E o que diz a jurisprudência mais recente do STF? Que as tais quaisquer palavras são invioláveis desde que haja, em primeiro lugar, relação da fala com o mandato. Ou seja, ele não pode estar ali falando de um troço que não tem nada a ver com o que ele faz. Ele está falando ali do vizinho dele, por exemplo. Não é o caso. O Van Hatten estava falando de uma perseguição, que ele se entende perseguido pela polícia. Em segundo lugar, a jurisprudência diz fala da tribuna. E ele falou da tribuna. E ainda assim ele foi indiciado. Então o STF já tinha relativizado o artigo 53 na sua jurisprudência, e agora, nesse indiciamento do Van Hatten, o que o STF está fazendo é relativizando a relativização que ele tinha feito do artigo 53. Ele está relativizando uma relativização. E ainda assim, o Lewandowski vai lá e diz algo que não é correto. Que não é correto. Veja, é impossível você pensar numa jurisprudência que exclua crimes contra a honra da imunidade parlamentar, porque a imunidade parlamentar é para falar. Se é para falar e os limites da fala no Brasil são os crimes contra a honra, se você excluir os crimes contra a honra, não sobra nada para ter imunidade parlamentar. Como eu mencionei outro dia, e aliás a Ana até muito gentilmente eu vi, repercutiu na Oeste, a imunidade parlamentar, parece que o Lewandowski acredita que ela serve apenas para casos em que não é necessária a imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar, se serve apenas para você conversar civilizadamente, ela não serve para nada. Pô, para conversar civilizadamente eu não preciso ter imunidade. Para conversar civilizadamente eu preciso simplesmente para elogiar o outro, para aplaudir o amiguinho, para falar de amor, para bater palma para as flores. Eu não preciso de imunidade. A imunidade não é para coisas civilizadas, é justamente para aquilo que é controverso, indigesto, repugnante, que possa criar problema, etc, etc. Para coisas ofensivas e assim por diante. E outra coisa que é importante, todo mundo, aliás, observem vocês todos e observem a nossa audiência aqui. Todo mundo que defende regulação de redes, todo mundo que defende relativização de imunidade parlamentar, todo mundo que defende de alguma forma censura, sempre entra com essa falácia. Ah, mas o que eles querem, e eles, leia-se sempre à direita e tal, o que eles querem é que exista uma liberdade de expressão absoluta. Disse isso Lewandowski, disse isso, nós vimos no vídeo agora há pouco, o Toffoli também, ao falar que, enfim, a liberdade de expressão absoluta permite que você bata na mulher ou jogue o outro da ponte. Primeiro, jogar alguém da ponte não é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é discurso. Jogar alguém da ponte é ação. A liberdade de expressão absoluta seria a liberdade de discurso, a liberdade absoluta de exercer o seu discurso. É isso, ponto. Então o Toffoli não sabe nem do que está falando. Agora, o Lewandowski, o que ele diz ao mencionar a liberdade de expressão absoluta, ele erra também. Porque a questão aqui não tem a ver com liberdade de expressão absoluta. Tem a ver com o fato de que a jurisprudência do STF ressalva como plena a fala que é feita da tribuna e que tem a relação com o mandato. Então a gente não está aqui falando que o Van Hatten quer uma liberdade de expressão absoluta. A gente está falando que o Van Hatten exerceu a sua fala de acordo com a jurisprudência atual do STF. E está sendo indiciado, portanto, contra a própria jurisprudência da Suprema Corte. Esse é o ponto. Então, essa questão de liberdade absoluta é apenas jogar um fogo de artifício, é jogar um rojão para cima, apenas para disfarçar a questão central, que é o STF está claramente aqui desrespeitando a sua própria visão a respeito da imunidade parlamentar, muito provavelmente para se dedicar aí a calar um deputado como Van Hatten, que é muito ativo, muito combativo e que está incomodando. Marcílio, desculpa, vou insistir, mas e a relativização do direito à vida? Você acha que dá para dizer que o direito à vida também é relativo, não é absoluto?
Olha, até na nossa própria Constituição, o direito à vida tem uma relativização que é em caso de guerra. Em caso de guerra, por exemplo, a gente tem aqui pena de morte prevista na nossa Constituição. Então, nesse caso, seria possível falar em direito à vida relativizado, mas é um caso excepcional. É claro, quando a gente fala em direito absoluto, não existir direito absoluto, ou não direito ser absoluto, a gente fala um pouco do ponto de vista teórico, porque, enfim, nada é absoluto. Se alguma coisa está dentro do Estado de Direito, ela pode ser regulada de forma a se restringir, né? Mas isso não tem nada a ver com ela não ser plena, com ela não ser ampla. E esse é o ponto. A gente não pode ficar nessa discussão entre quando a gente aponta um caso de censura, aí o censor vira e fala, mas você quer liberdade de expressão absoluta? Não, eu não quero é censura. E para não ter censura, eu não preciso de liberdade absoluta, eu só preciso de lei. E a lei não pode ser guiada pela mão ou pela subjetividade de um juiz ou de uma autoridade que interpreta aquilo da sua própria cabeça. E é isso que nós temos hoje no país, um direito que depende da subjetividade da cabeça de cada juiz. É isso que não pode, né? A questão da liberdade de expressão ser absoluta dentro do Estado de Direito é mesmo uma questão filosoficamente complexa. Eu acho difícil a gente afirmar que exista um direito absoluto dentro de um Estado que é regulado. Mas, mesmo assim, isso não tem nada a ver com ela ser ampla. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, a liberdade de expressão tem limites. Ela sofre restrições, mas eles têm uma liberdade ampla, cultural, cultivada, que é absolutamente que torna dinâmico e orgânica a democracia deles.